Uma vez que você entende isso, você precisa conhecer a hierarquização que há entre esses acordes. Porque há um leque de 7 acordes ali para eu usar, do mesmo jeito que há um leque de 7 notas para eu usar para inventar uma melodia. Só que a sonoridade dessas notas, ela traz sensações diferentes. E isso é devido a relações físico-acústicas. Ninguém força nada, não foi uma teoria vazia, criada do nada. Isso é algo que a gente sente pela relação da acústica, da relação intervalar, de uma sensação mais consonante ou mais dissonante entre as notas. Por exemplo, quando eu toco essa escala de Ré maior, ao chegar nesse Dó sustenido, a gente sente vontade do repouso. Não é só porque tá acabando a escala, é porque isso aqui é dissonante. Isso aqui, esse Dó sustenido, se for comparado com esse Ré aqui da base da escala, é um intervalo dissonante. E quem que força isso? Ninguém. É um intervalo dissonante. Então, quando você toca aqui, essa notinha pede para você fazer isso. Nossa, eu fiz tão suave que quase não ouviu. De novo. E aí, a dissonância dessa nota sensível pede pra gente repousar. E a gente não sente isso em todos os momentos. Não, ok? A gente vai sentir isso novamente na quinta. Nessa nota aqui também, ela traz uma sensação de querer fazer um repouso. A quinta também daria essa sensação de repouso. Isso você já não sente em outras notas. Então você começa a observar que essa escala e esses acordes têm um relacionamento entre eles de uma sensação mais, digamos, atrativa ou mais repulsiva. Algumas notas atraem outras e algumas se repulsam, algumas vão abrindo caminho. E isso são as funções que os acordes desempenham, que os acordes carregam entre si. Alguns acordes se atraem, eles têm uma força de atração muito grande. Outros acordes vão se distanciando, eles vão caminhando. É como se eles se repelissem, entendeu? Eles vão abrindo caminhos. E onde acontece isso? Da seguinte forma, galera. Os acordes 5 e 7, daqui desse campo harmônico aqui, ó. Esse acorde aqui, então, portanto, ó, deixa eu marcar ele aqui, ó. O 5 e o 7, ou seja, os acordes do quinto e do sétimo graus da escala desse campo harmônico, eles são acordes, como eu te falei, que vai trazer uma sensação de querer ir para algum lugar. Então, eles são acordes que trazem uma instabilidade. Eles são acordes que pedem outros acordes. Eles são instáveis, eles causam uma sensação de tensão. Eles são acordes que atraem outros. Quando você toca ele, o seu ouvido, se você começar a educar para isso, você vai perceber que ele pede outro acorde. Ele na verdade, está dentro de uma função que é nomeada no estudo da harmonia como função dominante. Esses dois acordes aqui, eles são da função dominante, que é uma função que domina? Não tem nada a ver. É uma função que pede para você resolver eles. Então, você tá em Ré maior ali na música, né? Pede para resolver. E pede para resolver. Tá vendo? Eu tô criando uma sequência aqui. Pede, resolve. Fiz uma sequência bem bobinha. Eu fiz o Ré maior, fui para Sol, Si menor, aí eu fui pro Lá. E voltei pro Ré. O Lá é um acorde dessa função dominante aqui. A função que é instável. Dominante. É a função que pede para voltar. Eu poderia também ter colocado o sétimo aqui, ó, em vez do Lá. Então, Ré maior, fui para Sol, Si menor e o Dó sustenido diminuto. Ré maior, o Si menor e o Dó. Lá.
Tá entendendo? Então, existe uma hierarquia de atração, onde esses acordes aqui atraem os acordes que são de resolução. Então, são acordes de função oposta. Se o 5 e o 7 são dominante, existem os acordes que são de resolução, que é o 1, o 3 e o 6, dentro do campo harmônico aqui maior. E essa função que é de resolver aqueles é chamada de função tônica. Esse é o nome, é a função tônica. A função tônica é o oposto da dominante. A função tônica é o centro tonal. Lembra que a tonalidade é um sistema de composição onde os acordes vão caminhando até que chega um dominante e o dominante ele atrai, porque ele tem essa expectativa por questões de combinação intervalar entre as suas notas que causam essa tensão. E aí ele pede para vir no centro tonal de novo para acalmar e recomeçar o discurso. Não é que vai acabar a música, é que vai recomeçar o discurso. Então são esses acordes, ok? O 1, 3 e o 6. E tem os acordes, como eu falei, que se repelem. Não é bem essa a palavra, mas assim, é que eles não atraem o centro tonal. Eles querem se distanciar do centro tonal. Eles abrem caminho. Porque senão a música ficaria muito óbvia. Se eu só tivesse o acorde de repouso, tensiona, repouso, ia ficar muito, muito óbvio. Poucas ideias, pouca curva de sonoridade harmônica, entendeu? Então tem os acordes de uma outra função, que é a função subdominante. São os acordes 2 e o acorde 4, ok? E isso que eu tô falando para vocês é dentro do campo harmônico aqui do meu exemplo, um campo harmônico de uma escala maior. Subdominante, essa é a função. É uma função que abre caminhos. Ela vai dando ideias. Então, é mais ou menos o seguinte, a tônica, você está numa função de tônica, e daí vai abrindo caminhos. Então, os compositores vão fazendo acordes da função de tônica, daí eles colocam acordes da função de subdominante para abrir caminhos. E aí vão indo, eles podem resolver parar, voltar para a tônica se eles quiserem, podem. Mas a partir do momento que eles colocarem uma função dominante, a dominante não volta. O compositor pode voltar. Existem cadências, progressões que você encontra que o compositor voltou, porque a música dele faz o que ele quer. Só que o seu ouvido vai sentir uma quebra, porque o dominante pede essa sensação aqui de repouso da tônica de novo, ok? Pede para voltar para a tônica. Então, você está começando a entender como que o compositor tira as ideias dele para criar as músicas. Como eu fui aqui brincando, colocando alguns acordes a partir dessa movimentação das sensações de atração ou de abrir caminhos. Então, você começa a entender que quando você conhece escala e quando você associa o teu pensamento da escala com os acordes que podem ser formados, e quando você tem agilidade nesse pensamento desses acordes, quando você visualiza rápido qual é a escala, quais são os acordes que fazem parte dessa escala, e quando você sabe o interrelacionamento entre eles, você já sacou qual é a organização estrutural da ideia musical ali. Como que é a estrutura que ele estava pensando. Lógico que aí o compositor vai usar a criatividade dele, aliada a outros elementos, outros fatores, questões timbrísticas, de timbre que ele vai colocar, qual instrumento vai fazer o quê, questões de planos sonoros, questões de arranjo, questões de contraponto. Então, ele vai aliar outros conhecimentos para dar vazão à criatividade dele e para inventar a música ali, para compor aquela música, ok? Mas você já percebeu qual que é o que amarra toda a ideia dele, que é a tonalidade. E por aí você está percebendo como é amplo entender a tonalidade, ok?